volta com o nosso Você Bonita, com um conteúdo super legal. Meninas, as sementes podem nos ajudar tanto e a gente nem sabia. Por isso convidamos mais uma vez ela que é nutricionista funcional, doutora Natália Colombo. Bem-vinda. Obrigada. Prazer sempre te receber. Carol, o prazer é sempre meu de estar aqui. Porque nós vamos contar então o que seria o ciclo das sementes. Eu deixo aí, você embala a sua aula e daqui a pouquinho a gente faz perguntinhas, que ficou muito bonito isso aqui. Parabéns para Juju. Juju, nossa produtora que fez, ficou muito legal. Né? Vamos lá, Nath. Bom, então, a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho sobre as sementes é que elas acabam sendo muito desvalorizadas, né? Porque elas não estão muito presentes no hábito alimentar das pessoas. E as sementes, né? A gente poderia até fazer uma comparação quando a gente pensa em ovo, né? Então, vamos pensar no ovo. O ovo ele é rico em nutrientes porque vai vir uma vida a partir dele. Sim. E o mesmo acontece com as sementes. Então, as sementes, elas têm um concentrado de nutrientes muito grande, né? Tanto que tem toda aquela questão da germinação das sementes, que eu não vou entrar muito nisso, mas que a partir do momento que você germinaria, você teria todos esses nutrientes, numa né? vida mesmo. Para gerar uma vida. Então, assim, é muito interessante porque elas são concentrados muito grandes de nutrientes. E a ideia é que, dependendo da semente, a gente vai ter mais ou menos alguns nutrientes que podem ser utilizados para fazer com que haja uma regulação hormonal. E esses nutrientes específicos a gente usa no chamado ciclo das sementes, que é um ciclo muito utilizado para que a gente consiga fazer uma regulação hormonal. E aí, qual que seria o intuito dessa regulação hormonal? Então, pensando no equilíbrio hormonal das mulheres, a gente conseguiria melhorar. Mulheres que têm muita oscilação hormonal, que têm muita TPM, que têm muita cólica, que têm níveis mais baixos de progesterona, por exemplo, níveis aumentados de estrogênio, que existe realmente esse ciclo, esse desequilíbrio, perdão. E isso também favorece, inclusive, casos de mulheres com endometriose, mulheres que não menstruam e também auxilia, inclusive, na menopausa. Olha, né? Que legal. Exatamente, por fazer esse equilíbrio e essa modulação hormonal. Claro que, né, gente, a gente faz isso de uma forma natural e a gente está pensando num equilíbrio natural. A ideia nem é tirar algum outro tipo de... Enfim, substituir um outro tipo de modulação hormonal que seja, mas simplesmente fornecer nutriente para que o nosso corpo consiga produzir os hormônios da maneira mais equilibrada. Tá certo, perfeito. Certo? E aí isso vai ser de acordo, então, com as semanas do nosso ciclo. Isso, exatamente. Então, vou explicar para vocês como é que funciona. Então, o ciclo das sementes, ele vai ser utilizado de acordo com o nosso ciclo menstrual. Então, a gente precisa considerar que o nosso dia 1, né, do ciclo menstrual, é o dia onde a gente menstrua. Então, o primeiro dia da menstruação a gente vai considerar o dia 1. E eu vou me basear numa mulher que tem um ciclo de 28 dias só para facilitar essa conta. Então, do dia 1 ao dia 14, me baseando nesse ciclo de 28 dias, eu tenho a fase folicular. Então, qual que é essa fase folicular? É a fase onde eu tenho maiores níveis de estrogênio e é onde o meu corpo ele se prepara para o período da ovulação. Certo? Então, essa é a fase folicular. Na fase folicular, ela está representada por essa fase aqui, onde eu vou usar a semente de linhaça e a semente de abóbora. Então os primeiros 7 dias, ou pode usar as duas? 14 dias. Isso, usar as duas ou os 14? As duas, exatamente. Aí como que a gente vai usar? A gente vai incluir nesses primeiros 14 dias uma colher de sopa da semente de linhaça e uma colher de sopa da semente de abóbora. E vou explicar um pouquinho para vocês o porquê. A semente de linhaça, ela é riquíssima em fitoestrógenos. Então, o que ela consegue fazer? Ela consegue fazer um equilíbrio dos níveis de estrogênio. Ela consegue, inclusive, modular, se é o caso, por exemplo, de uma mulher que tem um hiperestrogenismo, que daí também não é muito interessante, mas também consegue equilibrar nos casos desse estrogênio estar um pouco mais baixo. Só um detalhe aqui sobre a linhaça, é uma colher de sopa da semente de linhaça nesses primeiros 14 dias, de preferência a semente, e o ideal é que ela seja triturada na hora do consumo para a gente conseguir liberar esse nutriente, Daria pra gente usar uma linhaça já triturada? Até daria, só que a chance de oxidar, ela é muito grande. Na verdade, as sementes, todas elas, isso vale para todas,
elas têm uma quantidade muito interessante de gordura monoinsaturada. Só que essa gordura ela é altamente suscetível à oxidação. Então, às vezes, você deixa lá aquela semente esquecida, você vai cheirar ela, tá com aquele cheirinho de ranço, né? Entendi. Então, é sempre legal você deixar essa semente num vidrinho fechado, escuro, de preferência na geladeira, e triturar na hora. Então, você pode triturar no meio de uma receitinha de panqueca, no meio de um shake, tá? Legal. E aí pode ser assim, aqui entraria no café da manhã, aqui a gente joga na salada, por exemplo. Poderia ser, poderia ser. Todo dia? Todo dia, nos primeiros 14 dias. Então, nos 14 dias, eu vou usar uma colher de sopa dessas 2 sementes, certo? Perfeito. A semente de abóbora, ela é riquíssima em zinco. E o zinco é um mineral super interessante para a gente modular uma enzima chamada aromatase, que é capaz de equilibrar os níveis tanto de estrogênio como de testosterona. Então, por isso que ele entra nesses primeiros 14 dias. Muito legal. Uma observação que eu queria só fazer é que para mulheres que usam anticoncepcional, por exemplo, né, porque daí entraria essa pergunta, mas quem que pode usar? Todo mundo poderia usar? Como a gente está falando de alimentação, né, e esses nutrientes, eu estou falando da questão hormonal, mas eles são úteis para N questões, todo mundo poderia usar. A questão, Carol, é que para mulheres que usam anticoncepcional, eu tenho um ciclo que não está funcionando, né, da maneira totalmente natural, porque eu tenho alguns hormônios que estão sendo inibidos. Então, é muito provável que para a mulher que use anticoncepcional, ela não consiga ver esses benefícios. Tá. E uma outra coisa também é que o ideal é que você faça isso por 2 a 3 meses para você começar a perceber os benefícios, tá? Prestar atenção mesmo e até dosar, né, de repente, os hormônios, exatamente. Como é que tá ali, fazer em 2 períodos do ciclo, porque no final, gente, dando certo, olha só que qualidade de vida que a gente ganha, né, no bom humor, nas fases que a gente tá mais irritado e tal, tudo isso vai fazer um equilíbrio, eu achei fantástico. Eu vou colocar a perguntinha do público pra gente ir para a segunda fase. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Érica, um beijo. O ciclo das sementes ajuda a reduzir o sangramento menstrual? Então, é meio difícil falar isso porque esse sangramento, né, em relação ao fluxo, a gente precisaria avaliar o que está acontecendo para esse fluxo estar dessa forma, né? Então, assim, não necessariamente. Então, a partir do momento que ele vai modular, gente, isso é uma modulação natural. Esses hormônios, ele vai minimizar alguns sintomas relacionados a isso. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro momento, você vai sentir mais disposição, você vai sentir a sua pele mais bonita por causa de estrogênio, você vai sentir mais energia por conta desse equilíbrio dos níveis de testosterona. Agora, a questão do sangramento, ela pode estar relacionada com outras questões. Pensando na questão do sangramento excessivo, aí também não entrando aqui no ciclo, mas uma outra informação complementar, a mulher que tem um sangramento muito intenso, ela perde muito ferro, né? Então, aí essas fontes de ferro, elas seriam interessantes. E também pensando em semente, a semente de gergelim preta, ela é muito interessante porque ela tem uma quantidade de ferro bem bacana. Então, ainda sobre as sementes, ela poderia ser incluída. Ajudar. Mas fazer ali o check-up, né? Ver se não tem nada. Sem dúvida. Né? Até que está aumentando aí o fluxo. Exatamente. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Ju, um beijo. Como posso fazer na fase do climatério? Da mesma forma. Então, o que a gente geralmente usa? Para a mulher que não menstrua, a gente costuma usar as fases da lua como direcionamento. Olha só. Então, da mesma forma, uma mulher na menopausa, uma mulher no climatério, a gente acaba usando as fases da lua. Então, na lua nova, então, primeiro dia da lua nova, a gente entra aqui nessa fase 1 e na lua cheia a gente entra na fase 2. Então, a mulher que não menstrua, ela pode se regular, ela pode seguir as fases da lua como base. Nath, mas você sabe que faz tanto sentido você falando da lua? Toda vez que tá a lua cheia, eu faço o comentário aqui. A lua cheia tá aqui, né? Então é como se tivesse a progesterona em destaque. E o que a gente sente quando a progesterona tá alta? É quando tá mais fadiga, não é? Quando a gente tem mais preguiça, quando se sente mais assim, que é justamente quando tá a lua cheia. Exato. Agora você falou um negócio que é uma ficha. Que loucura isso. É muito interessante. E é muito interessante, né? Porque assim, a mulher, ela é um ser cíclico, diferente do homem, né? Eu falo que o homem costuma não compreender muito isso, mas a mulher, ela é um ser cíclico. E é muito importante para a mulher também compreender essas fases e aprender a lidar com elas da melhor maneira.
maneira, né? E utilizar exatamente essas estratégias para conseguir potencializar o que tem de melhor nas fases. Por exemplo, a progesterona, isso é bem interessante, a progesterona é um dos primeiros hormônios que começa a cair na saúde da mulher. Então, a partir dos 38, 39 anos, 40 anos, a progesterona é o primeiro que começa a diminuir os seus níveis, até antes do estrogênio. E com essa queda de progesterona, a gente começa a perceber várias questões, né? Então, assim, principalmente quando a gente está falando de uma queda brusca. Alteração, por exemplo, no sono, maior cansaço, a gente fica mais irritada, mais cólica. E quanto maior a oscilação hormonal, mais sintomas a gente tem. E quanto mais sintomas, maior a oscilação hormonal, isso já é um sinal de que lá na frente, quando a gente estiver para entrar num climatério, numa menopausa, isso tende a acontecer de uma forma mais brusca. Então, é sempre bom a gente pensar e cuidar antes que isso aconteça, né? Então, respondemos a pergunta, mas vamos entender quais outras sementes vão entrar na fase número 2. Bom, então aqui nessa fase número 2, eu trouxe a semente de gergelim e trouxe a semente de girassol. A maneira de usar é basicamente a mesma. Então, na fase 1, a gente vai usar uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa de semente de abóbora. Na fase 2, a gente vai usar uma colher de sopa de gergelim e uma colher de sopa de semente de girassol. A semente de girassol, ela tem quantidades muito interessantes de vitamina B6 e de magnésio, que é tudo que a gente precisa para melhorar a produção de serotonina, que vai dar aquela sensação de bem-estar e automaticamente contribuir para esse equilíbrio dos níveis de progesterona, né? Porque o que gera esses maiores sintomas são essas oscilações muito bruscas que a gente tem nesse meio. E é um momento aqui que a mulher também está mais inchadinha, não é? Da retenção de líquido. Sim, Pode ajudar também, Nath? Sem dúvida, porque essa retenção também está muito relacionada com os níveis de progesterona. Então, a partir do momento que eu consigo estabilizar, eu consigo ter maiores benefícios, sem dúvida. Uma colher mesmo, uma colher de sopa. Aqui, uma colher de sopa, exatamente. Todo dia. Então já faz o estoque lá das sementinhas. Todo dia. E já pensa nas receitinhas. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Gina, um beijo pra você. O que você indica para quem está iniciando os calorões da menopausa? É muito ruim. Os fogachos. Bom, esses fogachos, eles estão exatamente relacionados, né, com essa oscilação maior nos níveis de estrogênio. Então, aqui eu tô falando um pouco sobre essa questão da modulação, a gente poderia fazer um ciclo de sementes também para ajudar, mas além disso, seria muito interessante a gente pensar talvez já na suplementação do próprio óleo de linhaça, né, que é rico em ALA, que daí é um outro benefício. A utilização da vitamina E, também às vezes até na forma de suplementação, por ser uma dosagem um pouquinho maior, que também ajuda. Usar as folhas de amora, por exemplo, que tem um efeito mais anti-inflamatório, ajuda a equilibrar um pouco melhor esses hormônios, também seriam algumas estratégias. E, enfim, alguns outros fitoterápicos, mas aí seria uma coisa mais direcionada. E, de repente, também conversar com o médico, né, Nath, ver se a pessoa tem ter o critério ali para ver se ela pode fazer a reposição de uma forma segura. Sem dúvida. Né? E até, né, Carol, eu também queria deixar aqui esse adendo, porque a gente está falando do ciclo de sementes e eu queria só lembrar que a gente está falando de alimentação, de nutrição. Sim. Então, os nutrientes, eles não são milagrosos, eles ajudam. Mas se a gente também está pensando numa pessoa que tem uma alimentação super bagunçada, super pobre em nutrientes e vai fazer o ciclo de sementes, existe uma chance grande de que esses nutrientes sejam direcionados para outros órgãos que talvez tenham uma demanda maior de nutriente do que os hormônios. Sem dúvida, sem dúvida. Só para lembrar que nada é... E não estamos falando de dieta, né? De engordar e de emagrecer. Simplesmente uma questão que eles podem ajudar num equilíbrio hormonal para a gente não ter aquele, entendeu? Sem dúvida. A montanha-russa em 30 dias. E aí também lembrando, né, o que você falou, a questão dos hormônios, eles também sofrem muitas oscilações. A própria questão de uma paciente, por exemplo, que tem mais gordura corporal, ela tende a ter maior oscilação hormonal, bebida alcoólica interfere muito nos hormônios, principalmente em progesterona, né? Então, assim, a gente precisa associar, né, e pensar em todos os outros fatores também, né? Esse é um ponto. Tem mais perguntinha? Olha lá, aproveite. Obrigada, Flávia, um beijo. E se eu comer toda sempre, faz mal comer alguma num determinado período?
Não necessariamente, porque as sementes, elas são maravilhosas, elas têm uma quantidade muito grande de nutrientes, mas como a gente está querendo potencializar determinados nutrientes em determinadas fases, seria interessante a gente pensar no que a gente precisa mais para a fase 1 e depois para a fase 2. Mas elas são maravilhosas, elas podem ser consumidas dentro de uma alimentação normal e equilibrada o tempo todo. É, tipo, nessa fase você tá com vontade de comer o gergelim. Você garante as da fase e aí coloca o gergelim. Exatamente. De repente, outra coisa, né? Deixa eu só... Diga. Deixa só para fechar, falar só um pouquinho sobre o gergelim, que eu acabei não falando sobre ele. O gergelim, ele tem uma quantidade de gorduras monoinsaturadas muito interessantes que garantem um efeito mais anti-inflamatório para o corpo. E o gergelim, ele também é uma fonte muito bacana de cálcio, né? E o branco e o gergelim preto, ele tem boas fontes de ferro, né? Então, assim, também seriam interessantes nesse contexto. E é uma delícia, né? Salgadinha, você já pensa numa receita também para colocar. E pode aquecer, né, Nath? Poderia ser na forma de um tahine também, porque daí você também já garante que esse gergelim ele seja totalmente biodisponível. Então, assim. Legal. Dá tempo de mais perguntinha na tela. Obrigada, Cláudia, um beijo. Posso ingerir a linhaça sem triturar? Pode ingerir. A questão é que a gente nem sempre, né? Imagina, a linhaça é tão pequenininha, quando você mastiga ela, nem sempre você vai conseguir triturar ela a ponto de liberar tudo que tem dentro, que é o que a gente está querendo. Verdade. Então, ela não tem problema comer a semente, mas a ideia é exatamente que você triture para você conseguir absorver todos os fitoestrógenos, gorduras boas e todos os nutrientes que tem dentro dela. E, Nath, pensei numa coisa, quem tem diverticulite, que às vezes pode ter uma questão com as sementes, o ideal é bater mesmo, né? A ideia é bater. Porque na diverticulite pode, né? Sim, pode, o consumo principalmente da semente... quem tá numa fase mais aguda, né? Tá. Exato. Tem mais perguntinha, olha lá. Ângela, obrigada, um beijo. Praticando este ciclo, ele pode substituir a reposição hormonal? Não, gente. Ele pode auxiliar, ele pode contribuir, mas ele não substitui, né? Até porque quando a gente está pensando numa reposição hormonal, eu já entendo que essa pessoa, ela já não tem mais a produção adequada de determinado nutriente. Então, de determinado hormônio, perdão. Então, por mais que o nutriente ele possa contribuir para melhorar a saúde de uma forma geral, ele não vai substituir. Agora, para as pessoas que não podem fazer a reposição hormonal, isso aqui é maravilhoso. Sem dúvida. Certo? É uma alternativa natural. Vai ter o mesmo efeito? Talvez não, mas já ajuda, gente. Maravilhoso. Temos 40 segundos. Perguntinha. Fê, obrigada, um beijo. Tem sementes para ajudar na cólica? Então, pensando na parte da cólica, né, a gente pensaria principalmente aqui na fase 2, então incluindo, por exemplo, a semente de gergelim e de girassol, a gente conseguiria melhorar bastante isso. Então, aqui, ó, fase 2 é a fase da cólica, que é verdade, que é o momento que tá ovulando e tudo mais. Nath, adoro quando você vem, ela é nutricionista funcional, doutora Natália Colombo, você encontra lá no @doutora, abreviado, Natália Colombo, tá marcada no nosso Insta,